irmãos da paz do Senhor. Amém. Os amigos, agora filhos, do livro de Isaías, capítulo 55. Eu vou ler o verso 6 até o verso 9. Isaías 55. Quem quiser e puder ficar com os pés, tem liberdade. Hoje tudo iluminado, tudo que missão, o qual nós separamos para adorar o nome do Senhor. Nós estamos acordados desde as 6 da manhã, fomos em Mangueira, adorar o nome do Senhor na Mangueira de Palmeiras. Nós estamos por lá 8h30, até 3 da tarde. Cachorro não é tão batido não. Quando acabar o culto, ela começou a passar mal, aqui já direto do hospital, não entrou aqui na igreja não. Mas vamos orar com ela daqui a pouco. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Isaías 55, do versículo 6 até o 9. Eu vou ler um verso, talvez vou ler outro, assim como de costume. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são como os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus não elevam até a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Todos os conversos. Assim será a palavra que está semeador, ela não voltará para mim vazia, mas estará na minha casa, prosperará naquilo para que Amém. Vamos estar orando neste momento. O pastor Geraldo vai estar orando pela vontade e orando também por aqueles que assim necessitam. Vamos estar orando, confiando no Senhor, maravilhoso Deus, Senhor do céu e da terra. Senhor, nós encontramos aqui nesta noite na tua casa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor, viemos aqui, ó Pai, para te dar culto, Deus, te dar culto de gratidão e de adoração. Oh, aleluia. Senhor, eu sei que o Senhor já está aqui nesta noite. Meu Deus, nós te suplicamos agora, Pai, no nome de Jesus. Senhor, visita, meu Deus, a irmandade, Senhor. Tu sabe a necessidade da tua serva. Todo aquele, meu Deus, que precisa, meu Deus, da tua ajuda, Pai. Socorre, Senhor, neste momento. Pai, cada um que entrou nesta casa, nesta noite, Deus. Eu sei, meu Deus, que cada um que entrou aqui, Pai, foi por acaso. Foi porque o Senhor, meu Deus, me impulsionou para estar aqui. E se o Senhor trouxe, meu Deus, porque o Senhor tem algo para cada um. Meu Deus, eu sei, meu Deus, que o Senhor não despede ninguém que tem algo vazio, Pai. Pai, abençoa a direção desse culto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ao versículo de oração. O versículo de oração vai estar louvando o nome do Senhor. Logo após o versículo de oração, o conjunto das crianças também vai estar adorando o nome do Senhor. Após as crianças, o conjunto despertai.
Não some não, que faz vocês só falta, não é, Nath? Esse pastor, sente sim! Volta logo pra isso, vem! E não passou conta,
e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou. Então feliz a casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser sempre, pode ser nua, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser sempre, pode ser nua, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pode fazer isso, Pai. O pastor vai estar representando a gente. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Senhor. Glória a Deus. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Porque eu venho,
lá da Sede, né? Pastor Davi, lá da Sede, com sua esposa, Cristiana. E foi convidado para ministrar, daqui a pouco vai estar ministrando. E os demais visitantes, faz o sinal para nós. Se tem mais algum visitante, tem um jovem lá atrás, um prazer estar nesse aqui, né? Vamos dar uma saudação bem-vinda, digo a todos. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Irmã Cristiana, acha o colo aí, passar a TV, que ela vai estar louvando o caminho depois. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Com essa atividade de Deus, vamos na paz do Senhor. Amém.
Paz do Senhor Jesus, amém? Convido o meu esposo que vai adorar o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor.
Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Jesus de Nazaré, o leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que morreu, reviveu, está vivo para Deus sempre, e está no centro dessa igreja, nessa noite. Aleluia. Esperando que você o glorifique, que você o exalte, para que Ele possa fazer algo na sua vida, e você sair daqui transformado, aguilado, pelo poder que há no Espírito de Deus. Se é cura, Ele pode te curar nesta noite. Se é liberação, Ele pode te libertar nesta noite, porque Ele está aqui. Ele diz na tua palavra que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está no meio. E quem está no meio, Ele que manda. Quem está no meio, Ele faz. Quem está no meio, Ele faz. E esse Cristo está aqui nessa noite para falar na sua vida. Há poucos dias atrás, saindo de um jejum, eu comecei a ver a glória de Deus. Eu estava aqui nessa igreja e o culto começava, mas o culto não terminava. Quando eu olhava para o relógio, era 2 da manhã e o povo não queria ir embora. A glória de Deus estava impregnada neste lugar. No capítulo 3, irmãos, vai acontecer um avivamento. Mas eu quero te dizer uma coisa: antes desse avivamento acontecer, Deus vai fazer uma limpa, principalmente nos altares das igrejas. Deus vai tirar a corrupção. Deus vai consertar altares quebrados. Diz assim a palavra de Deus em Timóteo, no capítulo 3. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Virá tempos difíceis. Estamos passando tempos difíceis, mas abertos. Ele vai passar. E depois que passar isso, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Eu agradeço a oportunidade.
Missão de Deus, passando pelo nome da paz do Senhor, amém? Amém. E nunca vai estar aqui pra mudar a sua história de uma vez. E não há o que possa impedir o seu agir neste lugar. O Deus que livrou a Pedro da prisão, tirando a
Em nome de Jesus. O pastor vai estar ministrando. Não se preocupa não. Se ele pegar 2 horas, o homem tem bagagem, vai passar na porta. Não se preocupa não, porque nós temos que manter o homem lá pregou 2 horas e o Dario não está atrás daquele pregador lá não. Vim chamar o Papa Leandro para estar aqui orando, para passar o pregador. O Papa Leandro, por favor, orar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus eterno, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pedimos ao Senhor que falar através da tua palavra nesta noite, porque nós queremos ouvir a tua voz neste lugar. Ó Pai querido, o teu servo das tuas mãos, fala nesta noite através da tua bendita palavra. É que nós oramos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Não vou dar ideia do presbítero Joás, não. Vamos abrir a nossa Bíblia. Presbítero Joás, aqui é muito meu amigo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo de número 4. E o verso de número 1. Agradeço ao pastor evangelista Geraldo Ramos, aos irmãos que com a paciência têm nos ouvido. Quando viemos aqui da última vez, foi uma bênção, né? E hoje estamos com a oportunidade de estar junto com os irmãos. Aos obreiros que cooperam, os obreiros aqui do altar, os obreiros auxiliares, os departamentos, que Deus possa abençoar e continuar dando crescimento. Foi extraordinária, foi ver aquele irmão aqui na frente, expressar com fé e com esperança o tempo que a igreja ainda está para passar na terra. A igreja ainda vai passar por um grande avivamento. Um avivamento que vai quebrantar o coração dos homens, que vai levar os homens ao arrependimento. São Mateus capítulo de número 4, apenas o verso de número 1, para termos por base. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Quem encontrou, fala amém, por favor. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vamos ler só umas 2 vezes, nós todo mundo juntos sem microfone, o capítulo 4 de Mateus, no verso 1. Nós vamos ler bem devagar, mas com a voz alta. No 3, 1, 2, 3. Então foi Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ficou tão bom que uma vez só o suficiente. Deus abençoe. Podeis nos acertar. Meus irmãos, a palavra-chave desta mensagem, ela está no texto, e a outra está na temática da mensagem, que vamos procurar em poucos momentos distantes falar aos irmãos. Eu peço que você, que eu sei que veio aqui para ouvir a voz de Deus, entenda que a melhor maneira de se ouvir a voz de Deus é nos textos da Bíblia, porque a palavra de Deus, ela está acima de qualquer questionamento. Ela já foi provada por mais de 2000 anos e ainda é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se a Bíblia falar que é para fazer, faça. E se a Bíblia falar sai fora, sai fora. Não brinca não, que o negócio é sério. A palavra conduzido e a palavra necessidade são essas 2 palavras que eu quero falar ao coração da igreja. Amados irmãos, vocês estão acostumados com grandes homens que pregam
grandes mensagens que a gente vai embora para casa estarrecido de uma forma que Deus usa alguns pregadores. Mas Deus, pela sua graça, Ele falará simplesmente aos nossos corações. E eu quero que, enquanto eu falo ao coração da igreja, ao ouvido, perdão, que o Espírito fale ao coração e que os seus olhos estejam atentos ao texto bíblico, porque o contexto do texto que limos está desde o verso 1 até o verso de número 11 deste capítulo 4. Porque talvez aquilo que Deus não usa o pregador para falar, aí Ele pode abrir os seus olhos e você, olhando o texto, você consegue enxergar coisas, ter revelações do texto que talvez o pregador não teve a profundidade para transmitir. Meus amados irmãos, hoje a pessoa central desta mensagem é Jesus, como sempre, tendo o Espírito Santo como coadjuvante, mas também como personagem principal, tendo o diabo, o adversário de nossas almas, como também uma pessoa central desta mensagem, no quesito a observar as ações do inimigo. Após Jesus ser batizado por João, após João testificar perante toda a multidão que aquele homem que estava chegando à beira do Jordão era o Messias, era o verdadeiro Cordeiro, era aquele que a nação de Israel já esperava há mais de 750 anos. Todas as vezes que o povo de Israel caía na mão de seus algozes, todas as vezes que algum povo conquistava o povo de Israel, é a época que o povo mais aclamava pela chegada do Messias. O povo de Israel agora, neste contexto, está sobre o jugo do Império Romano. O imperador desta época é Tibério. Tibério é o imperador que ordena a ocupação e o domínio da Judéia. O governador desta região ainda era Pôncio Pilatos. O sumo sacerdote da época era Caifás, com Anás. E aqui nós temos João Batista, num tempo de apostasia, num tempo de frieza espiritual, num tempo de desesperança. De repente, enquanto o povo do alto escalão da religião judaica estão misturados com os costumes pagãos dos romanos, enquanto já não sentia-se mais no segmento judaico da religião da época, aparece um homem antagônico aos costumes da época. Enquanto os sacerdotes e os sumos sacerdotes andavam com vestes de linho fino e andavam com óleo cheiroso, que aonde eles passavam alguém sentia a presença deles, pelo unguento que eles passavam na sua barba. Agora nós temos um homem totalmente de costume aleatório. Este homem, diz a Bíblia, que ele está vestindo pele de camelo, e ele não está pregando nas praças, ele não está pregando na sinagoga. Este homem procura um lugar um tanto peculiar para pregar. João vai pregar no deserto, e não é João que vai atrás da multidão. Diz a Bíblia que João pregava e batizava no deserto da Judéia, aonde, quando ele vê Jesus vindo, ele levanta o dedo à ponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento, então, os olhos de toda a multidão que estava ali repousaram sobre aquele jovem de aproximadamente 30 anos. A partir daquele momento, todo o escalão maior, todo o escalão menor, toda a organização diabólica e satânica apontaram seus olhos para Jesus, porque acredito eu, não diz a Bíblia, acredito eu, que nem o diabo ainda sabia que aquele
ele era o Messias. E o texto mais adiante, por isso que eu pedi para os irmãos ficar com a Bíblia aberta, acompanhando o texto revelará isso mais adiante. Agora, todo o olhar das trevas está sobre Jesus, mas enquanto o diabo está olhando e testificando-se verdadeiramente, aquele era o Messias. Diz a Bíblia que algo de sobrenatural, dentro de 400 anos, que não acontecia, vai acontecer. Em tempo de apostasia, em tempo de falta de espiritualidade, em tempo onde ninguém mais esperava a profecia, em tempo onde a revelação estava silenciada, tem alguém dizendo que está vendo o Espírito Santo descer sobre aquele jovem com a forma corpórea de uma pomba. E houve aqueles que não acreditaram, e para aqueles que não acreditaram, daí a pouco um trovão rasga o céu, e uma voz brava lá de cima: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E a partir daquela hora, o diabo disse: se é este, então dá ele na minha mão, para que eu possa prová-lo em todas as tentações que eu venho desroubando do ser humano. Eu estou falando de conduzir e de necessidade. O texto que eu acabei de ler, ele diz que após Jesus sair das águas, o Espírito Santo de Deus, que havia descido sobre ele, leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aonde eu quero chegar com esta dissertação? Eu quero chegar no ponto conduzir. É bem verdade que se alguém chegar lá no centro e perguntar: você pode me indicar o caminho para a igreja Assembleia do bairro Padre Pedro? Alguém vai dizer: você pega por aqui, curva ali, vai ali, tem aquele lugar, tem a referência tal. Se você for mais adiante, você vai pegar a direita e você vai chegar, porque essa pessoa indicou o caminho. Mas o texto está dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aonde eu quero chegar? Conduzir é diferente de mostrar o caminho. Para o ímpio, o Espírito Santo mostra o caminho. Para a igreja, o Espírito Santo conduz a noiva pelo caminho. Você entendeu essa profundidade? O ímpio, ele tem apenas o Espírito Santo mostrando o caminho. Quando ele está lá nas drogas, o Espírito Santo vai no coração dele e diz: sai dessa vida, porque existe um meio de escapar. Quando ele está lá na prostituição, o Espírito Santo vai lá e diz para ele: sai desta vida, porque há um meio de você escapar. Porque o Espírito Santo, para o ímpio, ele mostra o caminho, mas para a igreja, ele conduz a igreja no caminho. É por isso que um culto como esse, com várias pessoas reunidas, que podia ser só mais um bate-papo de compadres e comadres, começa alguém a falar línguas estranhas, começa alguém a sentir arrepio. Louvor que você já ouviu alguém cantar várias vezes, talvez poderia ser música repetida, ouvido repetido no TikTok, mas quando é louvor cheio da unção e alguém canta, você sente algo novo, porque o Espírito Santo de Deus, ele não mostra o caminho para a noiva, ele conduz a noiva pelo caminho. Quando o texto está dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito, quer dizer que o Espírito estava no deserto como um cordeiro. Conduzir quer dizer ir junto. E Jesus disse que o Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conduzir aqui quer dizer: eu estou com vocês. Quando você vai olhar a pessoa do Espírito Santo na tipologia bíblica do Velho Testamento, você vai ver o Damasceno Eliezer, quando ele foi procurar uma esposa para Isaac. Diz a Bíblia que ele não mostrou para Rebeca o caminho. Diz a Bíblia que ele conduziu Rebeca até as planícies, onde Isaac estava vindo para o meio do campo para a oração. E quando ela avistou o seu Senhor, o seu prometido, diz que ela desceu do camelo, cobriu o rosto, e ele entrou na tenda de sua mãe com ela e a amou ali. O que quer dizer? Quer dizer que o Espírito,
só vai deixar de conduzir a igreja no momento de entregar a igreja para o Cordeiro, que é o noivo da igreja. Então entenda, o Espírito mostra o caminho para o ímpio, mas ele conduz a igreja pelo caminho. Após Jesus ser apontado como Messias, o diabo, ele perde a prerrogativa, ele perde a autoridade de Deus, e o próprio Espírito Santo é quem conduz Jesus para o deserto, para que o diabo o tentasse. Agora eu gostaria que você observasse que são 3 tentações. São 3 tentações, e essas 3 tentações resumem toda a odisseia que o homem percorre no seu tempo de vida. A tentação da necessidade física, a tentação da vaidade de poder, e a tentação de querer mostrar para alguém, provar para alguém alguma coisa. Observa que a primeira tentação que diz que após Jesus terminar ali o seu período, ele teve fome. O diabo aproxima de Jesus na hora que qualquer ser humano, qualquer um de nós aqui, aceitaria qualquer coisa naquele momento para saciar. Porque primeiro, um jejum de 40 dias e 40 noites, já é um jejum que ele necessita do acompanhamento do Espírito Santo. É bem verdade, se um homem natural tentar fazer um jejum como esse, ele termina entubado, ele termina com a sonda no seu intestino alimentando, porque o homem natural ele não consegue. Mas entenda uma coisa, Jesus não está jejuando sozinho, o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo estava conduzindo. E eu vou aplicar esta palavra: tudo aquilo que você quiser fazer na obra de Deus, para o aperfeiçoamento da sua obra, para o aprimoramento da sua obra, e você olhar e falar assim: eu sou incapaz, eu sou grande, mas a minha capacidade é pouca, entenda que o Espírito Santo te conduz, ele te dá a autoridade, ele te dá a capacidade. A única coisa que você precisa fazer é falar para Deus: coloca-me de pé na tua presença, que eu vou realizar a tua obra. Talvez você vê alguém fazendo alguma coisa na igreja e você diz assim: como eu queria conseguir fazer, como eu queria ter essa capacidade. Mas o Espírito Santo capacita, ele diz: eu estou conduzindo você, apenas vai e eu vou junto, apenas levante o pé e eu coloco a minha mão de sustento, porque o Espírito é quem conduz a coisa. Observa que ele aproxima de Jesus no momento de maior fome, no auge da fraqueza. A necessidade física tem sido algo extremamente explorado por Satanás para tirar pessoas do chamado, para tirar pessoas da promessa. A necessidade física, a necessidade que o corpo tem de se alimentar, quando passa na hora do homem se alimentar, observa uma coisa: ninguém consegue ter raciocínio lógico quando você está com uma fome muito bruta. Quando você está com uma fome bruta, você não preocupa se a comida está bem temperada ou mal temperada. Se você tiver com uma fome muito afoito e a mamãe falar assim: deixa eu esquentar para você, você diz: me deixa esse negócio frio mesmo. Porque a fome, quando ela passa da hora de você se alimentar, ela afeta o teu raciocínio. Mas observa que Jesus está com fome, mas o raciocínio de Jesus está ligado no céu. O que quer dizer? O Espírito Santo conduzindo a igreja, ele não deixa a igreja cair na necessidade da fisiologia. O Espírito Santo conduzindo a sua vida, ele não deixa você se sucumbir ao desejo da carne, à necessidade da carne, e lá vai já uma advertência: toma cuidado com o diabo na hora que você estiver necessitado, porque o diabo vai explorar a sua necessidade para te lançar por terra. Cita um texto bíblico: Isaú está chegando da caça. Isaú, ele tem uma bênção extraordinária, a bênção da primogenitura, mas Isaú está com tanta fome que naquela hora ele vai dizer: para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? O diabo chega para o crente na hora da necessidade e diz: para que te serve um cargo na igreja se você está necessitado e o seu cargo não te resolve nada? Para que serve você ter talento? Para que serve você cooperar na obra? Para que serve isso? Ou para que serve aquilo? Se você está passando por essa necessidade, não deixa Satanás explorar as suas
fraqueza. Lembra que um dia ele provou o nosso Senhor, e o nosso Senhor respondeu para ele que o maior alimento não está no pão, a maior bebida não está na água, mas a maior profundidade da nossa vida está na palavra que sai da boca de nosso Deus. É na necessidade que você toma decisões erradas. É na necessidade que você perde o raciocínio. O instinto de sobrevivência é acionado. E qualquer coisa que te dê, você vai ver falar que alguém comeu comida no lixo. E ninguém comeu comida no lixo de barriga cheia. Ninguém comeu comida estragada porque estava fraco. Alguém comeu comida estragada porque não tinha outra fonte de alimento, e o seu raciocínio já tinha sido bloqueado pela sua necessidade. Mas o raciocínio de Jesus estava intacto. Por quê? Porque ele estava sendo conduzido não é por homem, ele estava sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando o Espírito Santo te conduz, você não cai por causa da sua necessidade, porque a necessidade vem e passa, mas aquele que fica firme, ele permanece para sempre. Paulo chegou a dizer que ele aprendeu a lidar com essas coisas. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma mensagem. Eu não quero que vocês depois falem que eu preguei bem ou mal. Eu só quero que entendam uma palavra. Papel de pregador é isso. Não é te emocionar, é que você vá para casa entendendo que o que está te atrapalhando não é a sua necessidade, talvez é a falta do Espírito. O que está fazendo você tomar decisões erradas talvez não é a necessidade. Você está falando, não, mas eu tive necessidade, não, mas eu precisei fazer. Talvez não precisou, talvez é que o seu raciocínio ficou confuso na hora da necessidade. Na hora da necessidade você compra sem precisar comprar, você vende sem precisar vender, você fala sem precisar falar. Mas aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ele sabe que é Deus que nos sustenta da nossa fragilidade. Não deixa o espírito do diabo ele conseguir te abalar na sua fraqueza. Entenda que se você resistir, daqui a pouco o anjo vem e te alimenta. Diz a Bíblia que quando Jesus acabou de negar todas as três coisas, diz a Bíblia que o anjo de Deus desceu e o alimentou. Segunda tentação, ele fala para Jesus se lançar da altura, e que se os anjos de Deus viessem e aparasse Jesus, ele acreditaria que Jesus era o Messias. Segunda necessidade do ser humano é de querer provar para alguém alguma coisa. Deus te conhece, você se conhece, não precisa provar para ninguém. Quem te chama conhece a sua capacidade e a sua fraqueza. Quando você vai orar, você ora para Deus falando aquilo que está no seu coração de verdade, ou você ora como se tivesse algum ser humano te ouvindo? Não. Quando você vai orar, você fala com Deus: Deus, eu sou pó e cinza, Deus, eu pequei. Você se revela na oração para Deus do jeitinho que você é. E não precisa pôr máscara para orar, não precisa pôr máscara para servir a Deus, porque o ser humano tem uma necessidade carnal de ter que provar coisa para alguém. Eu preciso provar que canto, eu preciso provar que prego, eu preciso provar que pastoreio. Não precisa provar nada para ninguém. Isso é vaidade humana. O diabo, ele explora essa nossa fraqueza de querer prostrar para alguém alguma coisa, e quando nós nos sucumbimos a esse desejo, é aí que nós perdemos a verdadeira identidade de Deus. Diz a Bíblia que Deus chamou Abraão quando ele ainda estava na casa da idolatria. Deus me chamou não foi quando eu levantei a mão. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Deus te chamou desde quando você estava no pecado. Não precisa você ficar tentando impressionar a Deus, querendo provar alguma coisa para ninguém, não. Seja realista com você mesmo. Aceite as suas fraquezas. Agradeça a Deus pela sua solidariedade. E não deixe Satanás te levar a este suicídio espiritual. De viver a sua vida preocupado com a aparência, preocupado em provar alguma coisa para alguém. Quando o diabo disse para Jesus:
Se você é o Filho de Deus, lança te daqui. E se os anjos vão vir, vão te amparar, e eu vou acreditar que você é o Filho de Deus. Jesus rebate ele. E mais adiante ele vai tentar Jesus com outra vaidade humana, o poder, a fama. E ele vai dizer: se você prostrar e me adorar, todos os reinos que eu estou te mostrando eu te darei. 3 tentações. São as 3 tentações que resumem toda a tentação do ser humano. Tiago, no capítulo 4, diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não vem disso a saber dos vossos próprios deleites, que nos vossos membros guerreia, cobiçais e nada tendes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastar nos vossos próprios prazeres. Entenda o que a Bíblia está nos dizendo. Entenda que todas as tentações que nós vamos atravessar nessa terra estão no contexto dessas 3 tentações: necessidade física, necessidade da aparência e necessidade de fama e reconhecimento. Mas Jesus venceu todas as 3. E sabe o porquê que Jesus venceu sendo homem? Vocês encontraram no texto que eu pedi para ficar com a Bíblia aberta? Está no capítulo 4, no verso 1. Porque Jesus foi conduzido pelo Espírito. Não foi porque ele era o Filho de Deus. Ali ele não podia usar essa prerrogativa. Ali ele precisava sentir como é a tentação normal do ser humano. Jesus conseguiu passar por aquilo ali porque o Espírito é que o conduziu. Essa é a diferença do crente que tem o Espírito Santo e do crente que não busca o Espírito Santo. E quando eu digo buscar o Espírito Santo, eu não estou falando de pular ou falar em línguas estranhas, dons do Espírito Santo. Eu estou falando de buscar a intimidade com o Espírito Santo. Isso você busca, e isso você encontra com um coração quebrantado, com humildade, reconhecendo os seus erros, buscando o perdão de Deus todos os dias. O Espírito Santo vai gostando disso. E como aquele passarinho que você todo dia joga canjica para ele, joga alpiste para ele, joga farelo para ele, e daqui a pouco não está só ele está trazendo toda a família dele. Daqui a pouco eles estão fazendo ninho no seu quintal, aquele monte de canarinho. Daqui a pouco, todos os dias que você tem costume de jogar no meio, eles estão ali esperando você jogar. O Espírito Santo fica íntimo da gente assim. Todos os dias ele começa a vir te visitar, e quando ele percebe que você a cada dia está dando mais a ele aquilo que ele agrada, o que é? Um coração quebrantado. Diz a Bíblia que Deus não resiste. É você falar: Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Espírito Santo, eu tenho estudo, eu sou formado, mas eu ando conduzido pelo Senhor. Espírito Santo, tira de mim a necessidade de ficar tentando ser alguma coisa que eu não sou. Tira de mim, Espírito Santo, a necessidade de ficar tentando provar alguma coisa para alguém. Tira de mim, Espírito Santo, a necessidade de ser reconhecido por alguém, de ser apaixonado por alguém. Isso vai agradando o Espírito Santo, e quando você menos perceber, ele já está habitando dentro de você. Quando você menos perceber, o Espírito Santo já está habitando. E quando ele está habitando, o Espírito Santo, quando ele está habitando o Deus, ele não só está presente, como diz o pastor Edilson, ele está também presidente. Aí o que acontece? O Espírito Santo presente é aquele Espírito que está conosco todos os dias. Mas o Espírito Santo presidente, presidente, é aquele Espírito que você fala: eu não queria conversar com aquela pessoa, mas o Espírito me conduz a conversar. Eu não queria perdoar aquele camarada, mas o Espírito me conduz a perdoar. Eu não queria ir na igreja hoje, mas o Espírito me conduz a vir. Essa madrugada, quando eu saio, não vou orar, mas o Espírito Santo conduz a orar. Eu não vou hoje na igreja, mas o Espírito Santo conduz. Quando o Espírito Santo está presente na vida de alguém, ele conduz aquela pessoa. E é difícil, irmão. Não dá para derrubar. Tem o Espírito Santo conduz, porque você é para a guerra. É porque foi o Espírito Santo que veio para a guerra. Não dá para derrubar, não dá para parar. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. É aqui que eu começo a terminar a mensagem para os Israel. Não dá para parar. Uma igreja que o Espírito Santo está presente e é presidente. Não dá para parar uma igreja que o pastor é conduzido pelo Espírito, que o seu coração é conduzido pelo Espírito, porque não faz nada de si mesmo, não faz nada para provar nada para ninguém, não faz nada por vaidade. Todo projeto que coloca na mesa foi porque o Espírito Santo disse: faça isso ou faça aquilo. A igreja primitiva
explosiva, ela tinha tanta intimidade que um dia o Espírito Santo, como presidente, ele diz: apartai para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Quem é conduzido pelo Espírito Santo, ele não fica frustrado. Não estou dizendo que não passa frustrações. Não confunda as coisas, eu estou dizendo que não fica frustrado. Se se frustrar, isso é normal, até porque o ser humano precisa disso para baixar o nariz. Eu estava conversando com um primo meu hoje, e dizendo que passou por um trabalho lá na cidade dele, em Vitória. Dizer que foi uma madrugada extraordinária, e dizer que não queria nem ir embora da igreja, dizer que era menino jovem, dizer que ia para a igreja, porque tinha certeza que o culto à noite ia ser forte de novo. Eu já pensei comigo, pela experiência que eu tenho, o culto à noite vai ser frio. Eu pensei comigo na hora, não vou falar nada com ele, mas pela experiência que eu tenho, o culto à noite vai ser gelado. Porque é assim que Deus faz. Quando você sobe, o Espírito Santo mesmo te conduz ao chão. Para você lembrar que para subir de novo depende dele te conduzir. Um dia você pegar o microfone, cantar e o fogo cair, vem de novo e canta. Você vai ver que você vai cantar de novo, mas ó, pregador vem aqui pregar, quebra tudo. Aí você fica empolgado e fala: vou trazer de novo, trazer de novo. Aí a igreja, o Espírito Santo, ele precisa nos frustrar. Porque se ele não nos frustrar, começamos a deixar de ser conduzido. Começamos a achar que é o nosso talento que está nos fazendo crescer. E ele nos poda para que dê mais fruto. O Espírito poda quando termina a colheita do café. Qual é a primeira coisa que o produtor tem que fazer? Arrancar as barretas que já produziu. Porque ali não produz mais nada. E deixá-las que precisa ainda crescer para o ano que vem. Isso é a poda programada. O crente, ele tem que ser todo dia podado pelo Espírito Santo. Vai ter dias que o Espírito Santo vai deixar vocês aqui cultuando, de boca aberta, abrindo boca, com sono. O culto vai parecer uma eternidade. Vocês vão embora para casa falando: o que está acontecendo na nossa igreja, que está uma frieza daquele jeito. Daqui a pouco vocês vão chegar aqui. O Espírito Santo vai abraçar vocês lá na porta e vai trazer, e vai envolver. Vocês vão embora para casa chorando, e vai se cumprir a profecia que o irmão disse que viu aqui. Vai ter dias que os cristãos não vão levantar para ir embora para casa, pastor Geraldo, mas vão começar um a abraçar o outro, e batismo com o Espírito Santo vai acontecer, porque o Espírito Santo precisa nos frustrar. Ele precisa nos fazer lembrar que é Ele quem conduz, que é Ele quem opera, que é Ele quem nos dá livramento, e é Ele que está conduzindo a noiva. Não toma nas tuas mãos a rédea, deixa o Espírito Santo te conduzir. Pastor, o que eu preciso fazer para garantir que eu vou conseguir chegar lá na frente? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Jesus venceu o seu ministério. O apóstolo Paulo venceu o seu ministério. Todos os apóstolos venceram o seu ministério. Mas tem uma coisa em comum que todas essas pessoas tiveram: nenhuma delas desprezou o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz. E eu quero orar por você. Você não fica de pé. Eu vou fazer essa oração que foi ordenada por Deus aqui agora. Você só vai curvar a tua cabeça. Eu estou pregando aqui, e para mim serve esta palavra, e serve para pessoas aqui que Deus está ministrando ao meu coração, está debaixo de pressão, tendo que provar alguma coisa, e Deus está te dizendo: não precisa provar nada, eu te conheci, te chamei, te podo na hora que precisa, e na hora que precisa florescer, é eu que faço florescer. Apenas entenda o tempo e o processo. Deus está falando, Deus está falando. Os espirituais já fecharam o olho e já curvaram a cabeça, eles estão entendendo que não é mais o pastor Danilo, mas é Deus que está falando. O Espírito Santo está dizendo: tem pessoas que eu estou botando, e eu estou botando, quem está olhando não está vendo folha, quem está olhando está vendo só galho seco, e está achando que agora, está achando que está morto, mas daqui a pouco vai começar a pinha, daqui a pouco vai começar a germinar, daqui a pouco vão olhar e vão começar a ver tudo, e alguém vai dizer: mas parecia que já estava morto, parecia que já estava morto, porque termina o tempo
E ao mesmo tempo o Espírito de Deus dá um conselho para alguém que está folhado. É o Espírito de Deus que está falando. E vocês sabem que isso pode ser contabilizado como blasfêmia se não for o Espírito Santo. Se eu disser que é o Espírito Santo e não for, eu estou lascado com Deus. E o Espírito Santo está dizendo: em contrapartida tem alguém com folha demais. Em contrapartida tem alguém com folha demais. E eu vou soprar, porque tem folhas amarelas, tem folhas que já era para ter caído, tem folhas que está atrapalhando a fruto, tem folha que está sugando a raiz, está sugando o nutriente. Eu vou secar estes galhos, eu vou botar, Deus está falando, eu vou começar a soprar, e vai cair algumas folhas. Olha aí, meu Deus, e vai cair algumas folhas. E quem hoje está brigando, prepara, põe a boca no pó, vai para o joelho e pede misericórdia, porque Deus está trabalhando na edificação, na condução da noiva. E uma coisa que Deus não faz hoje e nem fará amanhã é perder você para o diabo. Você pode estar com folha ou você pode estar só no galho seco, mas ainda está no controle do Criador, ainda está debaixo da mão do Onipotente. Quando o Espírito Santo conduz, alguém olha as suas ações e não entende. Nem você entende, mas o Espírito Santo manda dizer: faz, porque eu que estou no comando. Faz. Quando o Espírito Santo falou em Atos dos Apóstolos: apartai para mim Barnabé e Saulo, a igreja obedeceu na mesma hora, porque o Espírito Santo é quem conduz a noiva. Quando eu cheguei aqui, tinha homens de joelho. Esses homens estavam de joelho para ouvir o Espírito Santo, porque antes do culto começar, evangelista precisa se saber: e aí, Espírito Santo, é o pregador que eu convidei mesmo que vai pregar? E aí, Espírito Santo, é para dar oportunidade? O Espírito Santo vai dizendo e vai tocando no coração de quem está dirigindo o culto. Daqui a pouco vem alguém que canta e o Espírito Santo fala no coração do que ouve. Daqui a pouco vem alguém que prega e o Espírito Santo fala no coração do pregador e no coração do que ouve. Por quê? Porque o Espírito Santo presente tem o poder de presidente. Ele preside, ele comanda, é ele quem administra e quem vê dessa maneira. Levante a mão se quiser e dê um grado de glória para Deus. Eu estou terminando este breve, talvez longo para vocês, mas um breve sermão para dizer: a única coisa que nós estamos precisando nesse tempo de aparência, nesse tempo de aparência, a única coisa que estamos precisando é lembrar que o Espírito Santo conduz. O Espírito Santo conduziu Jesus. E foi para quê? Foi para uma grande obra? Foi para ser aplaudido? Não. Foi para ser tentado pelo diabo. Tipo, Jesus já estava sabendo para que ele estava indo para o deserto. E sabe o que Jesus fez? Seguiu em frente. Jesus já sabia: eu estou indo para ser tentado pelo diabo, mas seguiu em frente. Porque quem é conduzido pelo Espírito Santo, ele apenas se entrega. Não é você que diz o que vai fazer para Deus. Não é você que declara: hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer assim, vou fazer assim. Na hora que o Espírito Santo fala, faz, nós só temos que fazer. Na hora que o Espírito Santo diz, para, nós só temos que parar. A única coisa é obedecer. Obedecer. Não precisa inventar moda. Vou falar francamente, terminando. Não precisa inventar moda igual nós temos inventado ao longo destes tempos. Não precisa inventar moda. Vamos voltar ao Evangelho simples, aonde o Espírito Santo ainda fala de forma simples, usando pessoas simples. Para de olhar para as árvores que estão aqui e julgá-las pela aparência, porque tem alguém que você olha e os galhos estão secos, está sem folha. Mas se você descascar um pouquinho o caule,
verdinho. A raiz está profunda. A raiz do Espírito Joel está profunda. E o que importa, meus irmãos, não é folha, não é aparência, é raiz. É como a árvore plantada junto a ribeiro. Ela dá os frutos na estação própria. Esse é o crente conduzido pelo Espírito. Toma cuidado com a internet. Toma cuidado com conversa fiada. Vai para a sua Bíblia. Vai para o seu pastor. Vai para o seu secreto. E busca o Espírito Santo. Porque é Ele quem conduz a igreja. Amém? Que Deus possa abençoar. Agora eu quero pedir vocês para se pôr de pé, por gentileza, para nós fazer a oração, para o encerramento dessa palavra e já voltar o microfone ao que tem o direito. Quero agradecer, dizer para o evangelista geral que estamos sempre dispostos, a estar aqui. Para mim, estar com o senhor é uma honra muito grande. O senhor foi alguém que marcou a minha vida no período que eu estive fora, afastado do Evangelho. Com a simples palavra do Espírito Santo conduziu ele para dizer para mim, quando eu fiquei desviado da presença de Deus, aquela palavra esteve no meu coração. A palavra que ele disse é: a consciência é o único freio que o homem tem. E no dia que o homem não mais consegue sentir dor na consciência, o Espírito Santo pega o controle sobre ele. Ele pega e não se arrepende. Ele faz tudo qualquer coisa e não consegue ver que está errado. Então busque o Espírito Santo, igreja. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. É Ele quem ilumina a nossa mente, para que nós possamos entender coisas que os intelectuais não conseguem entender. Só o Espírito Santo. Levante sua mão, você que pode, e ore comigo. Amado Deus e querido Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade extraordinária. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelo Joel, pelo este trabalho. Agradecemos ao Senhor, a Deus, por este culto, a Deus, do departamento de missões. Pedimos ao Senhor que abençoe o teu servo, o evangelista geral, o nosso pastor desta igreja, todos os seus auxiliares, toda a sua equipe que está aqui com ele, ó Deus. Oh meu Deus, levanta eles cada dia mais na oração. Oh meu Deus, levanta nós aqui na sede também, usando, ó Deus, ali o nosso pastor Pedro, nosso pastor Edilson e todos os demais obreiros. Ó meu Deus, toma nas tuas mãos esta igreja, conduz esta obra e não deixa, Senhor, que tenha apenas folha, mas que tenha fruto e que dê fruto com abundância, Deus. Eu te peço no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Se eu falei alguma coisa, irmão, que não serviu, que não prestou, foi eu que falei e eu peço perdão. Mas aquilo que te edificou, aquilo que você sentiu algo espiritual, não foi de mim, foi do Espírito Santo. O que prestou aqui foi do Espírito Santo, o que não prestou foi meu e eu peço perdão em nome de Jesus. Meu Senhor, eu seguirei.
nós estamos de pé. Deus entregou um grande projeto para Noé. Noé fez uma grande arca, mas não tinha motor, não tinha volante nem remo. Moisés está dizendo, Deus está dizendo para Noé, quem vai conduzir isso barco é eu. Então, irmãos, é Ele que nos conduz. Não queira pegar o volante, senão você vai ao caminho. Deixa Ele guiar o seu barco. E você vai chegar no porto desejado. A mensagem falou diretamente no nosso coração. Deus abençoe o pastor Davi. Que Deus continue te usando sempre. Nós vamos, irmãos, estar dando de anúncios. Para encerrar o culto dessa noite. Lembrando, irmãos, que terça-feira nós temos o culto de ensino. Quinta-feira o culto da família. E lembrando, irmãos, que sábado, dia 6, é a festividade das crianças. Aí os irmãos vêm para nós adorar a Deus, entregar um culto de gratidão a Deus pela mais um ano. Me parece que 16 anos que tem esse grupo de crianças, né? E nesse tempo eu creio que Deus já levantou alguém do meio dessas crianças e está sentado por aí. 16 anos passaram, está aí já fazendo alguma coisa para Deus e vai levantar mais, irmãos. E nós vamos continuar orando, irmãos, sempre se entregando na mão de Deus, deixando Ele nos conduzir. Porque ninguém, irmãos, consegue decidir o que é uma coisa. É uma grande verdade essa. Então, quando Deus nos conduz, irmãos, aí que parece estar dando errado, mas está certo. Porque os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Amém, irmãos? Amém. E assim nós vamos ficar de pé, agradecemos a Deus. Quero agradecer a todos vocês, agradeço a pastora, Camila, junto à sua digna esposa, que veio para nos ajudar. E assim nós vamos estar orando. Vou convidar o presbítero Levi para fazer sua oração. Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz de Jesus também. Vamos orar comigo. Grande Deus, majestoso Pai, Deus querido, Tu és tudo para nós. Louvamos a Ti por esse culto tão maravilhoso, onde o Teu Espírito tem falado com toda a verdade em nossos corações, onde podemos sentir a Tua presença. Todos estão cheios e abençoe agora. Nós estaremos despedidos um dos outros, mas não do Senhor. Permaneça Deus em nossos corações. Dê uma noite de paz e descanso a cada um dos teus filhos, mesmo aqueles que têm dificuldade para dormir. Dê uma noite de sono nessa noite, uma noite maravilhosa. E abençoe a semana que começa, e abençoe todos os generais de trabalho dessa congregação, não só dessa noite, de todas as igrejas. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção e a tua vitória. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos digam. Amém.